Vou trazer aqui uma fala sobre saúde pública no Brasil, demonstrando, apresentando alguns indicadores. Eu tenho um vídeo que traz algumas questões um pouco mais profundas, né, alguns detalhes a mais em termos de custo, de competência, de salários, né, de competência federativa, de escalas, pode ser acessada para quem quiser, né, essa reprodução um pouco mais simples que eu estou buscando fazer aqui, tá? Então, a saúde pública no Brasil, ela já existe há algum tempo, na verdade, ela foi se consolidando a partir da década de 30, foram efetuadas algumas políticas de saúde, depois, na década de 60, se torna o INPS, posteriormente o INAMPS e, assim, subsequentemente, o SUS, né? Na década de 90, mais particularmente, o SUS é estabelecido, tá? E algumas políticas são universalizadas, né, em termos de acesso, né? Na verdade, a diferença do SUS é que ele universaliza o acesso à saúde pública, ou seja, todos têm direito à saúde pública, né? É uma ampliação da cobertura. Na época do INAMPS e do INPS não era assim, ela era restrita. É claro que essa política ela não caiu do céu, trata-se de um movimento social que veio reivindicando, principalmente o movimento dos sanitaristas, tá certo? Reivindicando que a política de saúde no Brasil fosse universal, ou seja, com acesso gratuito a todos, o que não existe em todos os países, né? Sempre gosto de lembrar isso, né? O Brasil é um país que tem uma política de saúde universal, né? É, gratuita a todas as pessoas que estão no território, independentemente de condição financeira, de origem. E não são todos os países que possuem uma saúde pública, tá certo? Bom, então, assim, embora, na verdade, quando a gente fala de SUS, né, principalmente, vou falar mais de SUS aqui, a gente não está falando apenas do atendimento. No SUS, a gente lembra geralmente do atendimento, mas o SUS não é apenas o atendimento. O SUS tem vigilância sanitária para ver se os alimentos têm salmonela ou não, para ver se o leite está com toxinas ou não, tá certo? A vacinação, né? Então, você teve difteria na vida? Você teve poliomielite? Você teve tétano? Você teve tuberculose? Né? Provavelmente não, né? E isso se deve, em grande medida, à ampla cobertura vacinal que o Brasil tem já há algum tempo, né? Assim como não teve varíola e outras doenças, que a vacinação no Brasil, como sabem, é bastante ampla, né? E algumas vacinas custam muito caro, né? Então, depois a gente vai falar um pouco mais da questão dos custos e do retorno. Então, assim, grande parte da população aqui nessa pesquisa efetuada diz que usa exclusivamente o SUS, 60%, principalmente o SUS em torno de 10%, SUS e setor privado em torno de 15%, né? Muito embora as questões não sejam autoexclusivas, você pode responder mais de uma. Usa, sobretudo, o setor privado em torno de 10%, apenas setor privado em torno de 13%, tá certo? Mas é como eu estava chamando a atenção anteriormente, né? Na verdade, todo mundo usa o SUS, mesmo que não use o atendimento de saúde do SUS, que é uma parte importante do SUS, mas não é a única, tá certo? E também, né, o que acontece é que o SUS ele não é exclusivamente ofertado por instituições públicas, né? Ele é também ofertado por instituições privadas, como, por exemplo, hospitais e laboratórios, que efetuam serviços gratuitos para a população e recebem repasses do SUS, tá? Então, na verdade, 100% da população usa o SUS, né? Seja na vacinação, na vigilância sanitária, mas de toda forma aqui é mais a resposta direta com relação ao atendimento. Então, assim, para deixar claro, né, na década de 90 houve uma ampliação de cobertura de saúde no SUS no Brasil muito expressiva, que foi a implantação do SUS. Isso exigiu que aumentasse a carga tributária, tá certo? E também uma destinação de recursos que foi estabelecido pela emenda constitucional
29 de 2000, né, que é vinculação das receitas, ou seja, 15% da receita dos municípios tem de ir para a saúde, 12% dos estados e 10% da União. Isso foi até a emenda constitucional 95, do teto dos gastos, que passou a ser constante, mas está em vias de alteração agora com o novo regime fiscal. Mas, de toda forma, o que quer dizer, não é que, bom, o recurso é carimbado, né? Ele vai diretamente para esse serviço, no sentido de garantir que uma representatividade relevante dos tributos vá direto para a despesa em saúde. E, de fato, né, quando a gente pega a União, estados e municípios, a despesa com saúde é uma das principais despesas do Estado, né? Sendo a maior previdência, a segunda maior é a educação, né? E a terceira é saúde, tá certo? Já um pouquinho acima das despesas que o Estado tem com segurança, então essas conformam as quatro principais políticas que o Estado efetua, né? Somando todas elas, dá em torno de, chega a quase 80% da arrecadação vai para esses quatro serviços. Existe, no que se refere à segmentação dos serviços de saúde, né, existem três níveis, né? Baixa complexidade, que é o que as pessoas geralmente pensam quando pensam no SUS, que é atendimento ambulatorial, né? Pronto atendimento e atendimento básico, como as UPAs, enfim, os postos de saúde da família, que é coberto principalmente pelo SUS no Brasil, porque não dá lucro, né? Tem a média complexidade, que são as especialidades, né? Infectologista, né? Urologista, ginecologista, enfim, hematologista e todas essas especialidades. Isso é mais coberto pelos planos de saúde, porque, enfim, acaba sendo bastante lucrativo também, e os planos de saúde estão mais alinhados neste nível de complexidade. E a alta complexidade, né, que é transplantes, transfusões, quimioterapia, hemodiálise, que também é mais coberta pelo SUS, porque é muito custoso e dá prejuízo. Muitos planos de saúde não cobrem essas políticas e acabam passando para o SUS, né, que faça essa cobertura, tá? Então, assim, o que o SUS fez, na verdade, depois eu vou mostrar alguns indicadores, foi ampliar a cobertura de saúde a quem não teria, principalmente, né? Dado que, claro, que pessoas têm o setor privado ou então pagam, né, diretamente, seja com plano, seja o pagamento direto, né? Mas, de toda forma, se a gente observar aí, através desse gráfico, né, por exemplo, terapia de câncer, diálise, que são caras, né? Grande parte é coberta, quem faz a cobertura é o SUS, tá certo? Como a gente pode ver aqui, né? Nessa imagem aqui, né? Aqui nesse gráfico aqui, tá certo? Internações também de hospitalar, né? Grande parte é SUS, tá certo? Vacinação, né? A grande maior parte é SUS, sendo que tem vacinas que são baratas, né? Mas tem vacinas que são muito caras, né? Tem esquemas vacinais, por exemplo, como HPV, que agora o SUS está cobrindo, né? O esquema vacinal custa quase 3 mil, né? E o SUS está cobrindo, principalmente para mulheres, né? E crianças, né? Mulheres, crianças. Enfim, né? Mas, de toda forma, grande parte do atendimento no Brasil se dá pelo SUS. Então, o que aconteceu, né, com a implantação do SUS é que, entre essa pesquisa aqui que mostra o que aconteceu entre 86 e 2008, né, foi uma ampliação do acesso, né, o acesso aos serviços de saúde, pessoas que não tinham, principalmente aqui estão os mais baixos, né, as rendas mais baixas, ampliaram o acesso à cobertura de saúde, tá certo? Então, são as pessoas que não tinham cobertura, né? Houve, então,
uma redução, né, das pessoas, principalmente, entre as 40% a 50% mais pobres da população, muito embora, na verdade, tenha ampliado a cobertura para todos os níveis de renda, como a gente pode ver, pelo gráfico, tá? Mais do que isso, uma série de políticas foram efetuadas, não apenas o atendimento ambulatorial, a gente pensa sempre que saúde é médico, né? Mas não, na verdade, e mesmo o SUS, né, ele tem equipes multidisciplinares, médicos, enfermeiros, né, enfim, psicólogos, terapeutas, educador físico, e no caso também o atendimento de programas de saúde da família, não é? Que houve uma ampliação bastante expressiva na década de 90, como a gente pode visualizar aqui pelo gráfico, tá? Ou seja, são pessoas que, em grande medida, vão também até os lares, né? Sobretudo de baixa renda, no sentido de evitar e dar informações de saúde básica, né? Como, por exemplo, quer dizer, às vezes as pessoas não sabem que tem problemas de pressão ou de diabetes, que são doenças crônicas, que têm tratamento gratuito, com medicação gratuita pelo SUS, e que são graves, né? E, eventualmente, a pessoa não tem o hábito de medir, são muitas vezes silenciosas, né? E não tem o hábito de medir a pressão ou, ou então a glicose, para verificar essas doenças, certo? Então, esse tipo de atendimento que o programa de saúde da família faz, não apenas esse, informações e tudo isso, né? O que tem aumentou muito, em torno de 30 mil equipes, né, de saúde da família que existem no Brasil hoje. Então, assim, o SUS ele é muito amplo, né? Existem várias instituições, muitos privados, né, como 6.528 unidades hospitalares, tem centros de atenção psicossocial, as CAPs, 1.671 unidades, postos de saúde no Brasil, 11.989, tá? Equipes de saúde da família, 32 mil equipes, e além de outras instituições, né, como que produzem vacina, que são famosas agora depois da Covid, né, como já eram, na verdade, mas ficaram mais, uh, Fiocruz e Instituto Butantan, né, além de outras instituições que são relevantes aí para o atendimento de saúde no país e mesmo o atendimento de SAMU, de teleatendimento, né? Então, assim, eu trouxe aqui alguns dados de saúde do SUS, né? Infelizmente, eu não consegui dados totalmente atualizados, para alguns são mais recentes, outros estão mais antigos, mas eu não encontrei outras informações mais recentes disponíveis nos bancos de dados, tá? Então, o SUS faz mais de 4 bilhões de procedimentos anuais, né? Mais de 1,4 bilhão de consultas, 11 milhões de internações, 98% da vacinação, 3 milhões de sessões de quimioterapia por ano, 2 milhões de partos, 24 mil transplantes, né? 111 milhões de atendimentos pelo SAMU, 100 milhões de atendimentos pelos programas de saúde da família, 30 mil equipes de saúde da família, né? Tem 400 medicamentos gratuitos pelo SUS, quando antes da Constituição eram apenas 40, e houve ainda uma ampliação do gasto real da despesa com saúde, ou seja, acima da inflação, entre 1988 e 2010, de 224%, tá certo? Enfim, então, na verdade, né, é bom a gente ter essa ciência. O Brasil é um dos poucos países que tem uma amplíssima cobertura de saúde gratuita, tá? Não é todos os países que têm, não, né? Mesmo países ricos, às vezes, não têm, né? O caso famoso é dos Estados Unidos, que não tem, mas países vizinhos, como, por exemplo, o Peru, que também não tem, certo? Bom, evidentemente isso aqui tem um custo muito alto. Depois eu vou falar sobre os custos, tá? Aqui, mais exatamente, né? Por exemplo, né? Quimioterapia. Quimioterapia, grande parte dos planos de saúde acaba não fazendo, repassam para o SUS. Qual é o custo da quimioterapia? Bom, o tratamento de câncer depende do tipo de câncer, depende do estágio que o câncer está, mas ele pode ter até um custo de 90 mil reais, de 70 mil reais, tá certo? Então é muito caro, né? Tá? O custo da UTI na rede pública de Porto Alegre
é de R$ 2.758 por dia. Então, a pessoa custa, né, para o SUS, R$ 2.858 na UTI por dia, né? Tem, por exemplo, no caso da Covid, tinha gente que ficava 30 dias, até mais, na UTI. Então, qual é o custo disso? Então, é um custo muito alto, tá certo? E saúde, é o que eu sempre falo, saúde é um saco sem fundo. Não tem um recurso suficiente que você botou e agora está suficiente. Não. Sempre tem uma especialidade mais especializada, sempre tem um exame mais qualificado, mais preciso, né? E que eventualmente mesmo assim não é suficiente para chegar num diagnóstico, tá? Então, saúde pública é caro, né? Não apenas por isso, por esses motivos que eu falei, mas também porque tem profissionais que são geralmente muito bem remunerados, particularmente os médicos, né? E aí tem mais essa questão aí que eu falei, tá? No outro vídeo eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Mas tem mais a questão do país ser heterogêneo e diferenciado, o que gera carência de recurso em diversas regiões, tá? Do país. Então, assim, aqui uma variação da despesa com o SUS entre 1980 e 2009. Houve uma ampliação expressiva, como eu falei, que foi a implantação do SUS, tá? Então, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, né? Houve uma ampliação da despesa com saúde no Brasil expressiva, né? Sobretudo na década de 90 e nos anos 2000, tá? A saúde ela é de competência mista, União, Estados e municípios, todos eles contribuem para o SUS, né? E aqui, em percentual do PIB, né? O volume de recursos, então, em percentual do PIB destinado, né? Tanto pela União quanto pelos estados. União está em azul, estados está em laranja e municípios está em cinza, né, que na soma dá aproximadamente 4% do PIB. Tá? Então, o Brasil destina em torno de 4% do PIB para a saúde atualmente, e não era assim antes, né? Já foi bem menos. Creio que eu tenho aqui uma série histórica mais longa para a gente ter uma referência, tá? Então, aqui estão os mesmos dados, né, que foram compilados aí por uma ex-orientanda minha, né? Então, aqui os dados para quem quiser dar uma olhada, a despesa aqui em percentual do PIB, né? De todos os níveis, tá certo? Nos últimos anos até caiu um pouco, né? O que é impressionante, pós, né, a emenda constitucional do teto de gastos, tá certo? Mas ela tem girado em torno de 4% já há algum tempo, mas isso nas últimas, nos últimos, no período mais recente, né? E aqui estão os valores por nível, né? Quem quiser pode dar uma olhada, União, Estados e Municípios, e os valores já deflacionados, tá? Sem considerar a inflação, tá bom? E aqui no caso da União, né, é sempre bom a gente separar, né, que existe governos em diferentes níveis, tá certo? E ter essa referência, não analisar apenas o que é efetuado pelo governo federal. O governo federal é uma parte do Estado, tá? Mas aqui eu tenho as despesas primárias do Ministério da Saúde na função saúde, tá? Então, boa parte acaba sendo para assistência hospitalar, né, que é esse azul, tá certo? Também atendimento básico, sobretudo as UPAs atualmente, e outros despesas, como a administração, né, a parte administrativa, enfim, e outras despesas que estão aí destacadas com variação em termos reais, ou seja, desconsiderando a, a inflação, tá bom? Então, assim, qual o impacto, né? Dito isso, né? Qual o impacto? Tem retorno ou não tem retorno? Que essa é a discussão que está sempre presente no debate público, né? Primeiro, a gente tem que ver a dimensão do que entra de recursos, porque eu falei ali que aumentou os recursos, né? Só que a gente tem que analisar também o quanto que cada indivíduo contribui para o sistema de saúde. A gente tem que ver de onde vem a contribuição. Vem do nível de renda per capita médio. E o nível de renda per capita médio não é elevado, tá certo? Então, desta renda que não é elevada, embora a gente eventualmente possa imaginar que é, mas não é, tá certo? É só olhar o dado. Cada indivíduo contribui com a carga tributária
e dessa carga tributária uma parte vai para o SUS, né? Então, mais ou menos, cada indivíduo contribui aproximadamente com R$ 120 mensais para o SUS, tá certo? Pergunto para vocês, quanto é que custa um plano de saúde que não tem toda a cobertura que o SUS tem, né? Uma pessoa da minha idade está custando R$ 450. Uma pessoa de 70 anos pode chegar até R$ 1.700, R$ 1.800 mensais. E não cobre, muitas vezes, enfim, transplante, que tem custos elevadíssimos, pode chegar a R$ 300 mil. Não cobre, enfim, tratamento do HIV, que também é caro, tá certo? Tem um custo, salvo engano, em torno de R$ 2.000 mensais para cada indivíduo, né? Não cobre, às vezes, quimioterapia, que é bem caro também, né? Então, cada indivíduo contribui em média com R$ 122. Como é que a gente observa o resultado? Através de indicadores. O que aconteceu com os indicadores de saúde no Brasil desde que foram destinados recursos para a saúde? É assim que a gente analisa, tá? Então, por exemplo, um dos principais indicadores que tem na verdade, expectativa de vida, tá? É o principal, mas também mortalidade infantil, mortalidade materna, uma série de indicadores de saúde também, a própria mortalidade, né? Então, o que aconteceu no Brasil, tá certo? Em termos de causa de morte, a mortalidade. Grande parte das pessoas morriam por doenças infecciosas e parasitárias. Na década de 30, 40, 50, quando não tínhamos basicamente o sistema de saúde. Cólera, esquistossomose, difteria, tétano, tuberculose, tá certo? Todas essas doenças, às vezes até vermes, né? Enfim, matavam muita gente, né? Isso reduziu conforme avançou o sistema de saúde no Brasil. Então, teve efeito ou não teve efeito? Teve efeito, tá bem claro, né? Enquanto que outras doenças relacionadas mais à idade, como, por exemplo, câncer, à medida que a população fica mais idosa, as pessoas com câncer aumentam, vai aumentando a proporção, assim como doenças cardiovasculares. É claro que houve também um avanço da saúde, né? Digamos, a ciência, que contribui, evidentemente. Tem também a despesa privada, que eu não falei muito, né? Mas há também, né? Quer dizer, a saúde privada, que avança, que contribui com esses indicadores. Mas a análise em termos de política pública é assim, né? A gente olha o quê, né? O que aconteceu com os indicadores. O que aconteceu com a mortalidade infantil, né? E com a expectativa de vida nos últimos anos no Brasil, principalmente desde que foi implementado o SUS, né? A mortalidade infantil, depois vou mostrar outros dados, vem em queda, né? O que significa a melhoria de condições de saúde, né? E a expectativa de vida vem em elevação, né? E aqui está a demarcação de quando é instituído legalmente o SUS. Teve efeito ou não teve efeito? O gráfico deixa bem claro, né? A expectativa de vida no Brasil ela ampliou-se ao longo do tempo, né? Desde que foi implementado o SUS, a expectativa de vida aumentou 10 anos no Brasil. Teve efeito ou não teve efeito? Tem resultado ou não tem resultado? Quanto que vale 10 anos a mais de vida? A mortalidade infantil, né, entre 1970, aqui mostrando mais precisamente, e 2019, né, neonatal, pós-natal e o total, né, caiu, né, de forma bastante expressiva, tá certo? Sobretudo nas décadas de 70, 80, 90, né? Agora está caindo menos porque a gente já está num patamar que já é mais difícil de reduzir, né? Tá certo? Então, teve efeito ou não teve efeito? Não estou sendo repetitivo, mas é para a gente perceber, tá certo? Que é uma falácia, isso que dizem que não tem retorno, tá certo? Tem sim, é só olhar os dados, né? E isso que é fundamental, tá certo? Aqui os indicadores sociais a partir dos censos, né? Sendo que o último censo com dados disponíveis de 2010, o de 2022 ainda não foi compilado. A taxa de mortalidade infantil, que é um dos principais indicadores de saúde, né? Era 136 por mil.
Em 2010, estava em 16 por mil e continuou caindo, né, no período posterior, como eu mostrei aqui, né? Está um pouco mais de 10% atualmente, né? Então, continua caindo, tá? 10% agora, mais ou menos. De 13 por mil, ou seja, a cada 1.000 crianças, 135, na verdade, morriam, e atualmente, a cada 1.000, 10 morrem. Isso significa o quê? Melhores condições de saúde do país. Da onde? Das políticas de saúde efetuadas no Brasil. Tá certo? Ainda, né? Então, assim, já fechando aqui, né, essa discussão, né, o que acontece, né? Como é que a gente analisa concretamente uma política pública, no caso aqui, particularmente a saúde? Não é com manchetes sensacionalistas, né? É claro que o sistema de saúde tem problemas, né, principalmente porque bom, a população do Brasil é muito grande, né? Tem uma população pobre muito grande, certo? Aliás, o Brasil não é um país rico, conforme algumas pessoas podem imaginar. Não é, né? A renda per capita no Brasil não é alta, tá certo? Que é a média, né? Portanto, o Brasil é um país de renda intermediária para baixo até, né? Enfim, é o que é, né? Da renda per capita, né, que eu já mostrei em outras oportunidades, né, que vai sair a arrecadação do Estado e da arrecadação do Estado é que vão sair os serviços públicos, então está tudo relativamente coerente, tá certo? O nosso nível, tá? O que não quer dizer que não existam problemas de gestão, eventualmente, a gente fala, problema de gestão, embora seja uma coisa meio abstrata, intangível, né? Tudo bem, eu acho que sempre pode melhorar, aperfeiçoar, ter mais capacitação, né? Técnica, melhor gerenciamento, eventualmente, problemas de atendimento, evidentemente, né? Mas fato é que cada indivíduo brasileiro contribui com R$ 121 mensais para o SUS, atualmente, mais ou menos, né? E quanto é que custa a saúde? Bom, a saúde custa muito caro, como eu já mostrei, né? Um UTI custa R$ 2.758 por dia. Tá? Tem vacinas que custam R$ 1.000, né? Tem quimioterapia que custa R$ 90.000, tem transplante que custa R$ 300.000. Então é evidente que a questão é falta de recurso, é claro, né? É uma população numerosa, muita gente, a renda per capita é relativamente baixa, a contribuição de cada um é relativamente baixa e os custos são elevados. E os resultados? E os indicadores? Melhoraram ou não ao longo do tempo, conforme se investiu mais? Melhoraram, muito, né? A expectativa de vida aumentou consideravelmente, as taxas de morte evitáveis caíram, né? A mortalidade infantil despencou, a gente pode dizer, caiu 90%, tá certo? No longo prazo, tá? Então, pergunta óbvia: é eficiente ou não é eficiente o gasto em saúde pública no Brasil? Se entra pouco recurso, o custo é elevado e o resultado nos indicadores é alto, é evidente que é eficiente, tá certo? E existe métrica sobre isso, tá? Aqui tem um estudo que está citado aqui, disponível, vou mostrar as referências, está disponível na internet, tá? Que é a mensuração de quanto que é gasto em saúde no Brasil, os resultados, né, em termos de variação de indicadores, e os custos, evidentemente, né? Então, a estimativa de eficiência se dá através disso, quanto que custa, quanto que entra de recurso e quanto que entrega de produto, tá? Os resultados para os municípios, aqui é feito por municípios, gira em torno de 0,88, 0,90%. Ou seja, né, um grau de eficiência em torno de 88, 90%, o que é um excelente resultado, né? Ao contrário do que faz-se crer no senso comum, né? Mas aqui a gente não está no senso comum, a gente está a partir de uma análise científica, certo? E concreta nas informações, né? Então, a taxa de desperdício é em torno de 10%, ou seja, quer dizer que, né, o resultado é em torno de 90% do que seria o resultado máximo com aqueles recursos, que ótimo,
Porque uma taxa de desperdício sempre tem. Se pensar na construção civil, uma parte do cimento cai. Se pensar na produção de alimentos, uma parte apodrece. Se pensar no restaurante, uma parte vai embora. Então, sempre tem uma taxa de desperdício, e aqui a taxa de desperdício em torno de 10%, que é um ótimo resultado, né? E isso é impressionante, né? Tá aí, existem outros estudos sobre eficiência em saúde no Brasil, e os resultados sempre surpreendem quem, digamos assim, não está acostumado a ler sobre o tema, né? Porque são bons. Ou seja, o investimento que foi efetuado em saúde ao longo do tempo no Brasil claramente teve resultado em termos de melhoria de indicadores sociais, só que isso é invisibilizado, só que isso é naturalizado, tido como natural, parece que não existe, parece que caiu do céu, certo? A pessoa não teve difteria, não teve poliomielite, não teve tétano, né? Não teve cólera, não teve tuberculose, né? Enfim, não. E acha que isso é algo da natureza, ou que é perfeitamente, digamos assim, normal, mas não, né? Trata-se de uma política de saúde pública. Países que não tinham um sistema de saúde como o Brasil tiveram problemas muito mais graves em termos de taxa de mortalidade, né? Por exemplo, na Covid, como foi, por exemplo, o caso do Peru, um país que não tem política de saúde, né, pública, e as pessoas que não tinham saúde, não tinham acesso à saúde, bom, enfim, morreram, né? Então, esse é o trabalho que foi feito aqui, a mensuração de eficiência, tá disponível na internet para quem quiser. Agradeço a atenção e muito obrigado.